Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer a resolução de uma questão da segunda fase da prova de física do ITA de 2021. Se você tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ativa as notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Se quiser aprender física comigo, acesse meu site fisicacondouglas.com. Agora vamos resolver essa questão que é desafiadora, envolvendo cinemática e efeito Doppler. Dois aviões de combate, A e B, viajam a uma mesma altitude, com velocidades constantes, o vetor VA igual a 100 metros por segundo e chapéu, e o vetor VB 200 metros por segundo, J chapéu, respectivamente, onde o I e o J correspondem aos vetores unitários nas direções x e y, respectivamente. A figura ilustra as posições dos aviões no instante t igual a 0 segundos, que estão separadas por uma distância de 100 metros. Desão igual a 100 metros. Devido ao funcionamento de sua turbina, o avião A emite um som de frequência característica de 1000 Hz. A velocidade do som na região onde se encontram os aviões é de 300 metros por segundo. Com base nessas informações, calcule a distância mínima entre os dois aviões ao longo do movimento e b. A frequência percebida no instante t igual a 0 pelo piloto do avião B, devido ao som que vem da turbina A. Comecemos pelo item A. Distância mínima entre os dois aviões. Para resolver isso, nós vamos utilizar geometria analítica. Assim, vai ser interessante conhecermos as coordenadas x e y dos aviões A e B à medida que o tempo vai passando. Então vamos às funções horárias. Ambos os aviões vão executar movimentos retilíneos uniformes, mas o avião A vai fazer seu movimento na direção x, enquanto que o B fará na direção y. Vamos às funções horárias da posição do A. Como o A se movimenta na direção x com movimento uniforme, xa é igual a x0a mais vat. É o famoso S é igual a S0 mais Vt. Contudo, o x inicial do A é zero. A velocidade do A, que existe na direção x, vale 100. E o tempo vai passando. A coordenada y do A é igual a essa distância d, que por sua vez vale 100. Então eu substituí aqui, posição inicial do A, x0 igual a 0, e a velocidade do A, 100. E essa distância d que vale 100 também. Agora vamos ao avião B. O avião B se move na direção y, mantendo a coordenada x sempre igual a 0. Vamos aqui, y é igual a y0 do B mais vy vezes t. De novo, S é igual a S0 mais Vt. A posição y inicial é 0 para o B. O vy dele vale 200 metros por segundo. Assim, nós encontramos as coordenadas do A e do B em função do tempo. Agora, como é que a gente faz para descobrir a distância entre eles? Coloquei aqui, algum tempo depois, a posição do A e a posição do B. Observe que esta vai ser a distância entre o A e o B. Temos aqui a coordenada y do A e a coordenada y do B. E aqui a coordenada x do A. O B não se movimenta na direção x. A coordenada y do A é sempre igual a 100. A coordenada y do B a gente vai calcular mudando com o tempo. E o x do A também muda com o tempo. E como é que eu encontro essa distância? Teorema de Pitágoras. Douglas, como assim? O quadrado da hipotenusa, que vai ser a distância entre o A e o B, então elevemos isso ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Este cateto aqui de baixo é a coordenada x do avião A, ao quadrado, mais esta coordenada aqui, aliás, este cateto aqui, será a diferença entre o YA e o YB. Então, nós vamos colocar aqui, ó, YA menos YB. Isso vai me dar este tamanho deste cateto. Mas não nos esqueçamos de elevar ao quadrado para ficar de acordo com o teorema de Pitágoras. Agora nós vamos substituir
com os valores que a gente havia encontrado anteriormente. Após substituir o valor de xa por 100t, ya por 100 e yb por 200t, nós abrimos a conta, pegamos o 100t ao quadrado e aqui usamos o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Lembrando que isso daqui vai dar 40.000. Com 10.000, 50.000t ao quadrado. 2 vezes 100 vezes 200, 40.000. Então, estes são os termos que nós vamos observar para a distância DAB elevada ao quadrado. Mas observe que quando nós olhamos para esta equação, ela é uma função do segundo grau. Se fôssemos representá-la fazendo um gráfico do comportamento dela, da distância entre os pontos A e B elevado ao quadrado em relação ao tempo, isso nos daria uma parábola com concavidade para cima. Por quê? Porque isso aqui é o nosso A, positivo. Este aqui é o B, negativo, e aqui o C, positivo. Ah, certo. E agora você deve notar que a distância entre o A e o B vai assumir um certo valor mínimo quando a distância entre o A e o B ao quadrado tiver também um valor mínimo. Nós precisamos encontrar o valor do DAB ao quadrado mínimo, porque assim que a gente tirar a raiz quadrada, nós vamos ter a distância entre o A e o B mínimo. Mas isso daqui é dado, como diz o professor de matemática, por menos delta sobre 4A. Vamos então fazer essa conta. Fazendo a conta, colocando aqui o nosso B ao quadrado menos 4AC sobre 4A, que é o valor do chamado y do vértice, na expressão da parábola. Este y do vértice da parábola vai ser a distância entre o A e o B elevado ao quadrado, no seu valor mínimo. Fazendo a conta, encontramos 2.000. Tirando a raiz dos dois lados, o resultado é raiz de 2.000, que dá 20 raiz de 5, ou aproximadamente 44,7 metros. Isso é a menor distância que vai existir entre o A e o B. Agora, vamos à resolução do item B. A frequência percebida no instante t igual a 0 pelo piloto do avião B devido ao som da turbina do avião A. Mas a pegadinha deste problema é o seguinte: quando se está nessa situação, o B não está recebendo o som que o A está emitindo agora. Ele recebe o som do A emitido num instante anterior a t igual a 0, que eu vou chamar um instante tzinho igual a menos tzão. Certo, então o nosso avião terá percorrido uma distância VA vezes esse tzão, ou seja, 100 vezes o tzão. Já o som terá percorrido uma distância VS vezes o tzão, ou seja, 300 vezes o tzão. Isso já nos dá uma ideia a respeito dos ângulos aqui envolvidos para que a gente possa analisar a situação de quando o A ali estava emitindo o som que chega ao B no instante t igual a 0. Essa foi feroz. Para começar, vamos ao estudo da trigonometria. Este ângulo θ tem como valor de seno o cateto oposto sobre a hipotenusa. Simplificando, teremos 1/3. Mas como seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1, 1/3 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado vale 1. E assim a gente encontra o cosseno, que vai ser 2 raiz de 2 sobre 3. Agora, vamos ao estudo da física. Bem, eis aqui o nosso avião, quando estava emitindo o som que vai chegar ao avião B. A gente vai ter a velocidade da fonte e aqui a velocidade do observador. Mas, para o estudo do efeito Doppler, tudo tem de ser projetado na direção aqui que eu chamei de x, que é a direção que liga a fonte ao observador. Vamos lá. A velocidade do som já se encontra nesta direção. Agora, nós vamos atrás de projetar a velocidade da fonte
nesta direção. Se aqui é o ângulo θ, ali é o ângulo 90 graus menos θ. A componente colada nos 90 graus menos θ, o nosso VFx colada, a gente usa cosseno, vai ser a velocidade da fonte vezes o cosseno daqueles 90 graus menos θ. Agora, quem é a velocidade da fonte? 100. Quanto vale o cosseno de 90 graus menos θ? É o seno de θ. O seno do complementar é igual ao cosseno ali. Pronto, então vamos lá. No lugar do cosseno de 90 graus menos θ, a gente coloca o seno de θ, de tal maneira que esse resultado fica igual a 100 vezes 1/3, ou, se preferir, 100 dividido por 3 metros por segundo, que é a unidade que a gente está utilizando aqui. E o nosso V do observador na direção x vai pegar o cosseno de θ. Então, nós façamos velocidade do observador na direção x vai ser a velocidade do observador vezes o cosseno de θ. Velocidade do observador vale 200 e o cosseno de θ será 2 vezes a raiz quadrada de 2 sobre 3. Isso aqui nos dá 400 raiz de 2 dividido por 3 metros por segundo. Agora, nós vamos aplicar a equação que nos permite calcular a frequência recebida pelo observador devido ao efeito Doppler. A frequência recebida pelo observador está para a velocidade do som em relação ao observador, calculada aqui nesta direção x. A velocidade do som em relação ao observador, que estão em sentidos contrários, vai ter módulo igual à soma do nosso Vs mais o Vox. Pronto, somamos aqui no denominador. A frequência emitida pela fonte, por sua vez, está para a velocidade do som em relação à fonte, aqui nessa direção x. A velocidade do som em relação à fonte vai ser obtida por meio da subtração, porque os dois estão no mesmo sentido. Quando a gente fizer isso, Vs menos Vfx, nós encontramos este resultado. Fazendo esta conta, que vai dar bastante trabalho, você encontra a resposta da questão 1832 Hz, aproximadamente, para o item B de bola. Aqui concluímos mais uma questão. Gostou? Deixe o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ativa as notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física num curso feito especialmente para você? Acesse meu site fisicacomdouglas.com. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.